Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos diariamente a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Hoje nós vamos ver, nós que já estamos no capítulo 13. O capítulo 13 tem o título grande, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nos disse Jesus. A primeira parte, que estamos ainda na primeira parte, fazer o bem sem ostentação. Ela, na verdade, não. Já vimos fazer o bem sem ostentação. Hoje vamos entrar no segundo subitem, que tem o título de infortúnios ocultos. Infortúnios são infelicidades ocultas, problemas ocultos, né? Infortúnios. E nós vamos entender muito bem o que são os infortúnios nesse item 4, onde Kardec nos diz, aliás, é um item belíssimo, porque Kardec, ele nos traz um caso anônimo, é claro, um caso talvez não específico, talvez de alguém que ele conheceu, talvez ele criou uma história da generalidade, sabendo que isso acontecia muito naquela época, mas fato é que ele traz um caso para ilustrar o que ele vem dizer, o que também é muito interessante, não é? Jesus usava muitas histórias para ilustrar e se fazer melhor entendido. E Kardec traz isso nesse item 4 do capítulo 13. Os infortúnios ocultos. Ele vai fazer aqui um contraponto entre grandes calamidades, aqueles infortúnios ocultos que acontecem na vida das pessoas, você não vê na TV, você não vê na internet, mas está lá, na vida daquela pessoa. E ela não espalha isso, ela está sofrendo e ninguém vê. Por isso é que é uma dor oculta, não é aquela dor que está divulgada. Diz então Kardec, nas grandes calamidades a caridade se manifesta e vêm-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre uma cama sem se levantarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Aí ele começa. Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida, sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda, o outro andar. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É ela que vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras.
que fazem aceitar o benefício sem corar. Ou seja, não era humilhante. Porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar às necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças, graças a essa senhora, não é, que foi lá com a sua filha, graças a ela, essas pobres crianças não suportarão nem o frio nem a fome. Irão à escola agasalhadas, e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado material a repugnará. Muitas vezes, lavar feridas, né, limpar pés. Então, nenhum cuidado material a repugnará, criará nela uma impressão ruim. De lá, ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera, uma viatura, verdadeira loja de tudo o que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente, ou seja, um protegido, depois outro protegido, depois visita outro protegido. E vai tirando da viatura, né, do veículo, aqueles, vamos dizer assim, recursos para atender a um, a outro e a outro. Então, no canto da rua, espera uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela diz: comecei bem meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada. Mas é o anjo da consolação. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que ela se veste de maneira tão simples? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente? É para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade, mas sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para que passes aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que delas terá mérito. Isto não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Isso não te parece o bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Então, algo material. Porque ela dava cuidados, sim, isso já é um mérito muito grande. Mas se ela queria dar alguma coisa material, provavelmente tinha pedido isso à mãe, e a mãe então a advertiu sobre o contexto da realidade. A mãe então
diz a ela o que ela pode fazer de material para atender por ela, menina, aos necessitados. E aí que ela diz: tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa vinda de ti. E assim que essa mãe, não ele, é assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, torna sua, não, forma, aí essa é a minha visão, vou repetir desde o início. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. E aí ele faz uma pergunta que eu acho uma das melhores. Ele pergunta: é espírita? Que importa? É espírita? Que importa? Nem importa o contexto daqueles, não é, que estamos ali ajudando, qual é a crença, qual é a posição política, isso não importa. Importa que eles estão realmente necessitados. Como também não importa saber nem a crença, nem a posição política de quem está doando. Então, existe algo que está acima, isso está acima de qualquer detalhe tão secundário e desnecessário na virtude da caridade. A caridade está acima dessas pequenezas, se podemos assim chamar. É uma coisa interessante porque, antes só de concluirmos, não é, que casa espírita, templo religioso, estamos fazendo bem, não é um lugar de política, não é um lugar para sabermos esse tipo de questão, não é? Claro, se estamos ali, vamos imaginar que somos espíritas, mas podem chegar pessoas que vão lá assistir, perderam um ente querido, ou seja lá por quê, estão curiosos, querem saber o que é a doutrina espírita, podem ser católicos, ateus, seja o que for. Estão lá para conhecer. Então, não interessa. Estão ali para ouvir, para aprender, e é isso que importa. Estamos já não falando de uma questão material, mas falando da caridade moral que a casa espírita oferece. E tanto hoje em dia. Então, no atendimento fraterno, por exemplo, ou na evangelização, ou na recepção, não vai ser o tipo de pergunta que vai se fazer. Porque nem mesmo entre os tarefeiros, não é? Ou quais são as nossas simpatias políticas, isso é uma coisa que temos lá do lado de fora e que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho de benemerência que a casa faz em nome do Cristo, porque a casa é do Cristo e deve ser levado dentro desse viés, não é? E então Kardec conclui dizendo sobre essa senhora: no seu lar é a mulher do mundo, no seu lar é a mulher do mundo, ou seja, é a esposa, a mãe, porque a sua posição o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista conduziu até ela uma de suas protegidas, que lhe produzia obras. Ou seja, a protegida a descobriu no seu contexto bem abastado. Esta reconheceu e quis abençoá-la, né? Quis abençoar a sua benfeitora. E a benfeitora disse o quê? Diz Kardec: silêncio. Disse-lhe: não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. Silêncio.
não o diga a ninguém. Assim falava Jesus. Bom, na verdade ela termina dizendo não o diga a ninguém. Assim falava Jesus, conclui Kardec. É lindo, né? É muito lindo, muito enriquecedor esse item 4 e tudo que Kardec nos traz sobre os infortúnios ocultos. Muitas vezes vemos pessoas bem aquinhoadas sofrendo tanto. A essa época vemos aqui uma senhora bem aquinhoada ajudando pessoas pouco aquinhoadas materialmente. Mas vemos hoje pessoas muito bem aquinhoadas materialmente, com infortúnios ocultos gigantes, precisando de muita ajuda moral, psicológica, mental, ou seja, não material. Isso é muito importante de ser destacado, porque muitas pessoas bem aquinhoadas materialmente às vezes se sentem sem permissão de sofrer, porque tem tanta coisa, mas tem tanta coisa material, mas está lhes faltando algo aqui dentro. E o sofrimento é real e deve ser validado por todos nós, inclusive pela própria pessoa que sofre. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.